paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar nos Salmos 58, versículos 6 e versículo 7, que nos diz assim: Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escondem, se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, pois chegamos ao Salmo 58. E eu quero lembrar você que ainda não está seguindo o canal, para que você possa passar a segui-lo agora. E assim você recebe as notificações, dos vídeos atualizados. Pois bem, hoje vamos falar sobre este Salmo 58, esses dois versículos, e nós precisamos entender o seu contexto. Vejamos o que diz: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Primeiro precisamos identificar que este é um salmo de Davi, mas nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, ou seja, aqui Davi está neste salmo fazendo um pedido a Deus. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. E a pergunta que surge é conveniente nós fazermos esse tipo de oração nos dias em que vivemos? É aprovado biblicamente que nós peçamos ao Senhor para sair por aí quebrando o dente das pessoas? Ou será que o salmista se equivocou na sua oração e mesmo assim foi registrada na palavra do Senhor para que nós tivéssemos acesso? Bom, eu quero responder esta pergunta fazendo uma outra leitura aqui no Evangelho de Mateus, nas palavras de Jesus no capítulo 5, quando o Senhor Jesus diz a partir do versículo 39, versículo 38, melhor dizendo: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente? Ou seja, alguém era instruído com esta instrução: olho por olho, dente por dente. Então Jesus diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Ele vai dizer, o versículo 41, e se alguém obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então no versículo 44 ele vai colocar a chave da sua instrução no Novo Testamento, dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam. Aqui Jesus traz o ápice da revelação da mensagem que ele trazia na sua nova aliança, dizendo assim: agora vocês estavam acostumados com olho por olho, dente por dente. O que era isso? A oração que Davi fazia. Ou seja, Davi estava seguindo uma instrução que estava na lei de Moisés. E na lei de Moisés era orientado que se alguém ferisse propositalmente outra pessoa e esta viesse a morrer, então esta pessoa também deveria morrer, porque estava na lei, era a instrução de Deus para aquele povo.
Então, por isso, o salmista Davi faz esta oração, pedindo a Deus que ele venha a trazer juízo sobre os seus inimigos. Mas quando nós chegamos no tempo em que nós estamos vivendo, dirigidos pela aliança de Jesus Cristo, pelo testamento de Jesus Cristo, nós temos a instrução que agora, quando alguém está se colocando como nosso inimigo, nós já não podemos mais fazer esse tipo de oração. Por quê? Porque agora Jesus diz: a partir de agora, você já não vai mais seguir este princípio, mas você vai obedecer esse princípio que eu trago para a sua vida. E neste princípio você vai amar o seu inimigo, você vai bendizer aquele que te maldiz, você vai fazer o bem àquele que lhe odeia, e também você vai orar por aquele que te maltrata. Então Jesus traz instrução para as categorias mais difíceis de lidar, dizendo que nós já não podemos mais fazer esta oração que Davi faz, dizendo: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Porque Davi estava na dispensação de uma lei em que era normal, o Senhor mesmo instruiu que aquele que fizesse o mal fosse também julgado conforme o mal que fora feito. Mas agora Jesus traz um novo princípio, e é sobre esse que nós estamos vivendo. Portanto, nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, mas nós não podemos aplicar em nossos dias, porque isto estava autorizado no tempo de Davi, no tempo do salmista, isso estava autorizado, mas no nosso tempo nós temos que seguir aquilo que Jesus nos disse, para que assim nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Mas por que é que Deus permitiu isso? É uma questão para um outro podcast, pois não dá tempo de nós tratarmos sobre isso hoje. Vamos ficar com a parte de que nós não podemos fazer esse tipo de oração, porque se nós a fizermos, é muito provável que Deus não vá nos atender. Mas se nós fizermos a oração que Jesus diz que nós devemos fazer pelos por aqueles que nos maltratam, esta oração eu lhe garanto e afirmo que o Senhor vai responder, porque é uma recomendação do próprio Senhor Jesus. Amém? Espero que você não esteja orando por aqueles que lhe fazem, não esteja orando contra aqueles que lhe fazem o mal, como esta oração do salmista, pois se você estava fazendo isso, a partir de agora mude a sua oração, porque aquilo que você quer que aconteça na sua vida é o que você deve orar pela vida do seu irmão ou daquele que lhe maltrata. Amém? Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando. Muito obrigado por estar conosco. Eu lhe espero em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.